Então vejam só, nessa questão 8 diz o seguinte: uma caixa média contém 6 dúzias de lápis de cor. Então a caixa média contém 6 dúzias de lápis de cor. A caixa maior contém exatamente o triplo da quantidade de lápis de cor da caixa média. Então ele quer saber qual a quantidade de lápis que tem nessa caixa maior. Então primeiro, deixa eu só mudar a cor aqui de novo, para branco, cor. Então uma caixa média, tá? Ele disse que contém 6 dúzias. Então primeiro a gente tem que lembrar quanto vale uma dúzia. Uma dúzia equivale a 12. Então, o segundo passo, né? Primeiro já foi. O segundo passo é descobrir quantos lápis de cor tem na caixa média. Então, a caixa média, ela vai conter 12, que é a quantidade de uma dúzia, vezes 6, que é a quantidade que tem nessa caixa. Então, 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. Então, a caixa média contém 72 lápis. Mas é essa quantidade que ele quer saber. Ele quer saber a quantidade de lápis da caixa média? Não, ele quer saber a quantidade de lápis na caixa maior. Então, o terceiro passo dessa questão é fazer a caixa maior. E aí, se a caixa maior, certo, contém exatamente o triplo da quantidade da caixa média, é só a gente fazer 72 vezes 3, certo? O triplo equivale a 3, 3 vezes. Então, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 7, 21, 216 lápis, tá? Que é a letra C. Então, a alternativa dessa questão 8 é a letra C. Qualquer dúvida, vocês já sabem, WhatsApp ou comentário, tá bom? Vamos para a próxima questão. A questão 9 diz assim, ó: numa festinha ficou combinado que os rapazes levariam os salgados e as moças levariam os doces. Os rapazes levaram 115 coxinhas, 98 croquetes e 102 empadinhas. As moças, por sua vez, levaram 107 brigadeiros, 104 quindins e 96 cocadas. Podemos afirmar que... E aqui ele tem essas proposições. Então, o que é que a gente tem que fazer? É só a gente separar o que os rapazes levaram e o que as moças levaram. Fazer a soma disso e ver a diferença. Para analisar aqui, ó, essas proposições. Então, os rapazes... Que R tão feio. Deixa eu ver aqui. Ponteiro, borracha... Então, vou botar aqui o R de rapazes e aqui o M de moças. Então, os rapazes levaram 115 coxinhas, 98 croquetes e 102 empadinhas. Poderia colocar isso aqui e trocar o lugar, sabe? Mas assim também dá certo. Então, 8 mais 2, 10, com mais 5, 15. Eu coloco 5 aqui e subo uma dezena. 9 mais 1, 10, com mais 1, 11. Com mais 0 vai dar 11 ainda. Coloco 1 aqui e subo 1. 1 mais 1, 2. Então, os rapazes levaram no total de 215. Certo? 215 não, perdão. 315. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Deixa eu colocar um 3 aqui. 315. Perdão. E as moças, elas levaram 107 brigadeiros, 104 quindins e 96 cocadas. 6 mais 4, 10, com mais 7, 17. Então, coloco o 7 aqui e sobe 1. 9 mais 1, 10. Coloco o 0 aqui e subo 1. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. 307. Então, o que é que diz a letra A? Os rapazes e as moças levaram a mesma quantidade de salgados e doces. Essa proposição é falsa porque a gente acabou de fazer aqui a continha e viu que os rapazes levaram mais do que as moças. Então, aqui é falsa.
Na letra B diz assim, ó, no total eles levaram 622 doces e salgados. Então, somando esses dois, dá 622 doces e salgados. Vamos lá. 315, 307. 7 mais 5, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. 3 mais 3, 6. Verdade. Verdadeiro. Os rapazes levaram menos alimentos do que as moças. Falso, porque aqui ó, os rapazes levaram mais. E as moças levaram 65 unidades a mais do que os rapazes. Também é falso, porque se os rapazes levaram menos alimentos, é falso. Então não tem como essa proposição que diz que as meninas levaram mais unidades do que os rapazes ser verdadeira, né? Então também é falso. Então a alternativa certa é a letra B, tá? No total, eles levaram 622 doces e salgados. Nessa questão 10 diz o seguinte. A soma das idades de Sofia e Júlia é 16 anos. Sofia é 4 anos mais velha que Júlia. Qual a idade de Sofia? Então, vê só. Ele falou que somando... Aqui... Deixa eu colocar em branco. Inteiro, cor branca. Beleza. A soma das idades de Sofia mais Júlia é igual a 16 anos, tá? Ele diz que Sofia é 4 anos mais velha que Júlia. Vocês poderiam fazer de duas formas. Vocês poderiam fazer no formato de expressão ou em raciocínio lógico. Era só vocês pensarem dois números que somados dá 16, tá? Então, poderia ser 10 mais 6, que dá 16. Poderia ser 12 mais 4, que dá 16. Poderia ser, deixa eu ver, 13 mais 3, que dá 16. Só que aí vocês têm que lembrar que Sofia, tá? Sofia é 4 anos mais velha que Júlia. Então, esse primeiro número aqui que a gente supõe, tá? Ele tem que ser 4 a mais do que o segundo. Então, a diferença entre o 12 e o 4 é a subtração desses dois números. 12 menos 4 dá 8. Então, essa diferença de 4 aí, tá? Que a gente tá procurando, aqui não satisfaz. Fica falso. 13 menos 3 dá uma diferença de 10. Então, também não está dentro desse padrão aqui de 4 anos de diferença. Só que aqui, ó, nessa primeira proposição que eu fiz, 10 mais 6, tá? Ela satisfaz, tá bom? O raciocínio lógico. Por quê? Porque eu somando 10 mais 6 dá 16. Que é o que eles dizem, que é a soma das duas meninas dá 16 anos. E aí, eu supondo que Sofia tem 10 anos e Júlia tem 6, a diferença de 4 anos que a gente estava procurando é verdadeira. Então, dessa forma, tá bom? A idade de Sofia é igual a 10. Tá certo? Então, era só pensar em várias somas que desse 16 e analisar esse fator de 4 a mais. O primeiro valor teria que ser 4 a mais do que o segundo, e o único que se encaixa aqui é esse 10 mais 6. Então, vejam só, nessa questão 11, ela é uma questão bem simples. Diz o seguinte: Carlos trabalha em um supermercado e tem que colocar, deixa eu grifar aqui, ó, 501 latas de óleo em 3 prateleiras. Então, ele tem que distribuir 501 latas em 3 prateleiras. E aí, o que é que ele diz? Cada prateleira deve ficar com a mesma quantidade de mercadorias. Então, ó, ficar com a mesma quantidade de mercadorias. Quantas latas de óleo Carlos deve colocar em cada prateleira? Então, aqui é um problema bem simples de divisão, tá? Se ele tem 501 latas e tem que distribuir em 3 prateleiras com quantidades iguais em cada uma delas, nós temos uma divisão. Então, é só armar aqui, ó, 501 dividido por 3.
Vou pegar primeiro aqui o 5, porque dá para dividir por 3. Então, um número que multiplicado por 3, que vai dar 5, é 1. 1 vezes 3, 3. E aqui eu faço uma subtração. 5 menos 3, 2. Esse zero que está aqui, ó, eu desço para cá. 20 dividido por 3. Que número multiplicado por 3 vai dar 20 ou chegar tão próximo de 20? Vai ser o número 6, porque 6 vezes 3 dá 18. Aqui eu também faço outra subtração. Aqui eu tenho 20 menos 18, que dá 2, tá? E esse 1 vem pra cá agora, ó. E agora eu vou fazer 21 dividido por 3. E aí, para ficar mais fácil, é só eu pensar que número multiplicado por 3 vai dar 21 ou chegar próximo de 21. A gente sabe que é o número 7, porque 7 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 7, que dá 21. 21 menos 21 é 0. E a resposta é 167, que é a letra B. Certo? Vamos para a próxima questão. De uma turma com 20 estudantes, 9 são meninas. Então, mais uma vez, ó, de uma turma com 20 estudantes, 9 são meninas. A fração que representa a quantidade de meninas em relação ao total de estudantes dessa turma é... Então, ele quer que a gente faça o que aqui? Ele quer que a gente descubra qual é a fração que representa, tá, a quantidade de meninas em relação ao total. A gente tem essas informações? Nós temos sim, tá? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, uma fração ela é escrita no formato A sobre B. Esse A gente chama de numerador. E esse B é denominador. Então, quando a gente está montando a fração, a gente tem que lembrar que na questão sempre vai vir primeiro esse aqui de cima. Porque, veja, ele quer a quantidade de meninas. Quantas meninas nós temos? 9. Então, ó, 9 veio primeiro ó, na questão. A quantidade de meninas veio primeiro em relação ao total. Então, primeiro a quantidade de meninas. E qual é o total? 20. Certo? Aqui, ó, 20 estudantes. Então, a fração que representa a quantidade de meninas, certo? Em relação ao total é 9 20avos. Certo? A quantidade de meninas veio antes, porque a questão pediu para que ele viesse em cima. E a parte de baixo da fração, que é o denominador, sempre vai representar o todo. Tá? É importante vocês lembrarem que esse 20 aqui, quando se tratar de situações, problemas, que peçam para vocês montarem essa fração, esse 20 aqui ele representa o todo. Tá bom? Vamos para a próxima questão. No Brasil... Deixa eu virar aqui, para eu não me perder também. No Brasil, 3/4 da população vive na zona urbana. Então, ó, 3/4 da população do Brasil vive na zona urbana. De que outra forma podemos representar esta fração na forma percentual? Então, de que outra forma podemos representar esta fração na forma percentual e decimal? Então, veja só. A gente sabe que uma fração ele é um número racional, tá? Os números racionais são os números naturais, que são aqueles 0, 1, 2, 3, são os números inteiros, menos 1, menos 2, menos 3, juntando ainda os números decimais e fracionários, tá? Então, para a gente representar essa fração 3/4, tá? Na forma de decimal, primeiramente, é só eu armar isso aqui no formato de divisão. 3 dividido por 4. Eu consigo dividir 3 por 4? Não. Então, eu tenho que lembrar da regrinha da divisão. Que quando eu posso colocar um zero aqui, que vai me dar direito a um zero e uma vírgula.
Então, que número multiplicado por 4 vai dar 30? Ou chegar bem próximo de 30, certo? Vai ser o 7, porque 7 vezes 4 vai dar 28. 30 menos 28 vai dar 2. Esse 2 eu também não consigo dividir por 4. Então, como eu coloquei esse zero aqui, ele me dá direito desse lado aqui quantos zeros eu precisar. Então, eu coloco um zero aqui. Não precisa adicionar nada agora. Eu vou pensar em um número que multiplicado por 4 vai dar 20 ou chegar próximo de 20. E a gente sabe que é o número 5. Porque 5 vezes 4 é igual a 20. E aqui vai dar nada. Então, 3 quartos... Vou colocar aqui, certo? No formato decimal, é o valor de 0,75, que a gente já descobriu aqui. E para descobrir 3 quartos no formato de percentual, esse formato percentual que a gente fala é o formato de porcentagem. É só multiplicar pela porcentagem maior que nós utilizamos, que é o 100%, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, multiplicação de frações, esse vezes esse vezes esse. 3 vezes 100 dá 300%, 4 vezes 1 vai dar 4, 300 dividido por 4, vocês podem fazer aí, eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui pra gente não perder tempo. 300 dividido por 4 é igual a 75%, tá? Então, a forma decimal é essa e a percentual é 75%. Então, 3 quartos pode ser representado dessas três formas. Se não quiser fazer dessa outra forma aqui, era só pegar esse número depois da igualdade e colocar o percentual depois. Tá bom? Fica a critério de vocês.